Então eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Deixa aberto aí. Aliás, eu vou encerrar o culto. Vamos ficar em pé com a bênção apostólica, né? Fiquem em pé, por favor. Ah, é mesmo, né? Gente, imagine se agora... E teve gente obediente que ficou em pé, né? Acredita mesmo no que o pastor está mandando. Eu inverti a ordem das coisas, né? Geralmente, a bênção apostólica, né? Fica em pé, a gente vai ter que despedir com a bênção apostólica, fica para o final. Mas eu inverti a ordem das coisas. E quando se inverte a ordem das coisas, não há a bênção. Não há como Deus abençoar uma coisa que está fora do lugar. E é sobre isso que eu quero falar. Existe uma coisa que tem que estar, uma coisa não, existe uma pessoa que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E se nós tirarmos ele do primeiro lugar, nós bagunçamos a ordem de tudo. Assim como agora alguém se assustou aqui, gente, o pastor está ficando meio perturbado da cabeça, né? Encerrando assim do nada. Pois é, quando se inverte a ordem, quando não seguimos princípios, nós não podemos experimentar a bênção. Então eu quero falar, né, volta aí no tema, por favor, primícias. O princípio do primeiro, vamos dizer, primícias, o princípio do primeiro. Então vamos lá, agora sim. Gênesis capítulo 4, de 3 a 7. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Até aqui. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Nós vamos ver daqui a pouco. Não foi porque Deus não quis. Preste atenção. Deus não aceitou a oferta de Caim porque Deus não podia aceitar. Preste atenção. Isso vai falar de princípio. Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele não podia aceitar. Não foi simplesmente porque Deus não quis. É porque havia um princípio por trás. E Deus é um Deus de princípios. Mas daqui a pouco nós vamos voltar para Gênesis. Agora vamos para Êxodo. Abra aí comigo ou siga aqui. Êxodo 13, versos 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Veja o que o Senhor disse: consagre a mim todos os primogênitos, porque o primeiro filho de cada casal, diga, me pertence. Deus estava dizendo: o primogênito é meu, o primeiro é meu. E não somente o primeiro dos homens, mas o primeiro dos animais. Veja que coisa, irmãos. O primeiro filho de um casal israelita não era do casal, pertencia ao Senhor. E a cria de um animal, se um israelita tinha o boi e a vaca, e nascia o primeiro bezerro, o primeiro não era deles, o primeiro pertencia ao Senhor. Agora vamos para Êxodo, capítulo 13, desculpem.
Mesmo capítulo, verso 12. Mais para frente um pouquinho. 12 e 13. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Então, todo aquele que saísse da barriga da mãe tinha que ser separado. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Agora nós temos o Senhor falando do resgate de animais. Animais puros e impuros. O animal que fosse puro, porque tem uma lista de animais puros e impuros para os israelitas. O que fosse puro e primogênito era sacrificado. Era oferecido ao Senhor como oferta. O que era impuro, então nós temos aqui o jumento. O jumento era um animal impuro. Então esse animal ele não era sacrificado, ele era resgatado com o sacrifício de um puro. Ou seja, de um animal impuro, outro animal puro tinha que morrer no lugar do impuro. Então o cordeiro, que era puro, tinha que ser sacrificado no lugar de um jumento primogênito, que era impuro. E se não fosse resgatado, o animal tinha que ter o pescoço quebrado. Então nós temos aqui, queridos, o princípio que todo primogênito, coloca aí por favor, todo primogênito deve ser ou sacrificado ou resgatado. Deus estabeleceu isso como um princípio para o seu povo. É um princípio no Antigo Testamento que continua em toda a Bíblia. Porque tem pessoas que dizem, mas isso era do Antigo Testamento. Só que as coisas do Antigo Testamento são sombras das coisas que viriam no Novo Testamento. Então você vai entender que Deus não estava falando apenas de animal puro ou impuro, do jumento, do cordeiro. Mas Deus estava falando de nós. Nós, impuros, como jumentos. É uma boa comparação, né? É ou não é? Olha do seu lado, vê esse jumento, essa jumentinha de Jesus. Diga, que lindo você. Não se ofenda, não é? É apenas uma comparação. O jumento impuro simbolizava eu e você. Mas o cordeiro simbolizava quem? Jesus. Então o cordeiro tinha que morrer para resgatar o animal impuro. Perguntar para os pais e mães que aqui estão: você ensina uma criança a mentir? Mas ela mente com quantos anos? Já quando começa a falar, já começa a mentira. Você ensina uma criança a fazer coisas erradas? Não, mas ela faz birra, ela joga brinquedo no chão, ela quer morder você. Por quê? Porque nascemos impuros. Nascemos no pecado, nascemos com a natureza caída, irmãos. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que Jesus, o puro, sem pecado, teve que morrer no lugar do impuro. Então quando Moisés escreveu sobre jumento e cordeiro, Moisés estava falando de sombra daquilo que viria no Novo Testamento. Jesus foi as primícias de Deus. Vou repetir. Jesus foi as primícias de Deus. Jesus foi o dízimo de Deus. Deus também dizimou. Não no sentido de matar, mas de dar o dízimo, né? Porque dizimar tem aí 2 sentidos no português. Jesus foi a oferta primeira e principal. Porque Jesus veio como primícias para quê? Para substituir a mim e a você, que éramos para nós morrermos na cruz.
Quem era para morrer era eu e você. Por quê? Porque éramos injustos, pecadores. Então Deus disse: não, o impuro tem que ser resgatado, senão quebra o pescoço. Eu não quero que a humanidade tenha o seu pescoço quebrado, ou seja, que eles sejam condenados. Eu quero que a humanidade seja resgatada. E para ser resgatada, tem que ser um animal puro. E tem que ser sem pecado. E tem que ser perfeito. Então Jesus teve que vir como esse cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Então Jesus foi as primícias de Deus. Deus nos deu o seu melhor. É por isso que nós temos que imitá-lo, irmãos. Nós não estamos seguindo apenas o ensinamento da igreja, um dogma, uma tradição da igreja. Nós estamos seguindo o exemplo de Deus. Deus tinha um único filho e fez dele a sua oferta. Primícias, o dízimo. Entregou esse filho para resgatar todos os outros que viriam depois. Em João capítulo 1, verso 12, se você puder abrir ou apenas acompanhar, diz assim: mas a todos quantos receberam a Jesus, o Pai deu-lhes autoridade para que se tornassem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Nascemos impuros como criaturas, mas o Pai enviou o Filho. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o unigênito, veio e morreu no lugar dos impuros, no meu lugar e no teu lugar, para que agora ele seja as primícias de Deus. Então, foi um investimento que Deus fez, certo? Deus, ele aplicou um investimento. Ele aplicou quem? Ele aplicou a vida de Jesus. Ele deu a vida de Jesus como semente. Por quê? Porque Jesus vindo e morrendo, através daquela semente que morreu, nós poderíamos nos tornar a grande colheita de Deus. Porque o grão de trigo, se ele ficar intacto, ele fica só. Mas se ele cair na terra e morrer, ele produz muitos frutos. E agora, quando Deus olha do céu, ele enxerga só um filho? Deus continua tendo só o unigênito? Não. Agora, quando Deus olha do céu, ele vê o primogênito que está lá ao lado dele, assentado à direita dele. Mas quando ele olha para a terra, ele vê o quê? Muitos filhos semelhantes a Jesus. A colheita. Por quê? Porque Jesus foi plantado como semente, como primícias. Jesus foi dado como dízimo de Deus. E agora, uma colheita foi colhida, foi levantada. Então, é preciso a gente ter fé para dar o primeiro, irmãos. Vamos voltar para Gênesis, então. Vamos ver a história de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4. A gente leu aqui o verso 3. Olha a primeira frase do verso 3. Vamos ler comigo, inclusive está aqui, ó. Diga: passado algum tempo. Então, passou-se um tempo e Caim trouxe do fruto da terra, diga, uma oferta. Ok. Então, passou um tempo, não se sabe quanto, passou um tempo e Caim trouxe uma oferta, porque Caim, ele era agricultor. E eu sempre li esse texto, né? Quando criança eu aprendi essa história na classe das crianças. Por isso que é tão importante você trazer seu filho, não deixá-lo em casa,
Porque eu aprendi essas histórias quando criança. E eu dizia, mas Deus, isso é injusto. Porque Caim era agricultor. Como é que ele podia dar outra oferta se ele era agricultor? Então a questão não foi que ele trouxe milho, feijão, uma melancia. Não foi porque Caim trouxe uma oferta de produtos da terra. É porque passado um tempo, vai prestando atenção, Caim trouxe uma oferta. Agora vamos continuar. 4. Abel, por sua vez. Então agora nós temos, quando diz por sua vez, o que significa isso em português? Um contraste. Um contraste. Agora vai ser feita uma comparação. A gente não gosta de comparação, mas o que é feito aqui é isso. É colocado Caim, sua oferta, e agora Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, o melhor das primeiras crias. Diga, primeiras crias. Então essa é a diferença, ok? Qual a diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel? É porque a oferta de Caim foi uma oferta. A oferta de Abel foi a primeira oferta. Então, queridos, por que Deus não podia aceitar a oferta de Caim? Eu falei no início, não é porque Deus não quis apenas. Ele não podia. Porque não era a primeira. Porque quando não é o primeiro, Deus não aceita. E por que Deus não aceita? Vamos explicar. Tem coisas, irmãos, que Deus não pode. Ah, mas Ele é todo poderoso. Ah, mas Ele é onipotente. Mas tem coisas que Ele não pode. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Deus não pode mudar. Esse atributo é imutabilidade. Deus não pode agir contrário à sua natureza. Sua natureza é santa e justa, então Ele não pode agir contra isso. Deus não pode pensar da forma que nós pensamos. Por quê? Porque Ele é onisciente. A forma de pensar de Deus é totalmente diferente. Agora, deixa eu te dizer outro atributo de Deus, que está ligado à oferta de Caim. Deus não pode estar em segundo lugar, nunca. Sabe que atributo é esse? Vamos ver quem é bom aqui de atributos de Deus. Como é o nome desse atributo de Deus? Deus não pode estar no segundo lugar. Ele só pode estar no primeiro. Primazia, preeminência. A preeminência de Deus, que até nós cantamos e vamos cantar essa canção no final. Sejas o primeiro em tudo que fizer. Tens a preeminência, não é proeminência. Eu sei que Ele é proeminente também. Proeminente significa que aparece, né? Proeminente significa que destaca, certo? Mas preeminência significa que Ele tem o primeiro lugar. Deus não pode, olha aqui para mim, de forma nenhuma Deus pode aceitar o segundo lugar. Por quê? Porque um dos atributos dele é que ele é preeminente. Se ele aceitar o segundo lugar, ele está se contradizendo, e ele não se contradiz. Ele estaria mudando a própria natureza. Então por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Ele não podia aceitar o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Deus só podia aceitar o primeiro. Então, não é porque Ele não quis, é porque Caim ofereceu algo a Deus que rebaixaria Deus para o segundo lugar. Porque a oferta equipara. O ofertante está equiparando o recebedor com a sua oferta. Quando nós oferecemos a Deus algo que não é o primeiro e o melhor, nós estamos reduzindo Deus
Isso é blasfêmia. Nunca tente oferecer a Deus outra coisa que não seja o primeiro. Por quê? Porque Ele vai rejeitar. Senão Ele teria que se contradizer. E Deus não vai se contradizer. Ele é pré-eminente. Quantos estão entendendo? Entenderam? Espero que eu esteja, falando de forma clara, para que você possa entender o fato da oferta de Caim não ter sido aceita. E eu, como criança, não entendia isso. Eu achava que era simplesmente o tipo, porque Abel ofereceu animal, e eu fui ensinado também, Eu fui ensinado dessa forma, que a oferta de Abel foi aceita porque era uma oferta de animal e teve derramamento de sangue. Foi isso que eu aprendi. Mas, depois estudando, depois pesquisando, eu realmente entendi que a oferta de Caim foi uma oferta de segunda classe. Foi uma oferta passado uns dias. Ou seja, depois eu dou. Não é importante. Eu fiz uma grande colheita. Eita, me esqueci, de separar para Deus. Mas na próxima eu separo. Foi isso, gente. Foi uma oferta desprezível. Porque ele estava simplesmente dando qualquer coisa. E Deus não podia aceitar. Vou repetir, para a gente poder prosseguir. Deus não podia aceitar a oferta de Caim, porque senão ele aceitaria ser o segundo. Deus estaria dizendo: tá bom, Caim, eu entendo você, eu entendo sua intenção, Tem muita gente hoje dizendo isso. Não, mas Deus sabe da minha intenção. Deus sabe que eu sou sincero. Mas você pode ir sinceramente para o inferno. No inferno tem gente sinceramente condenada. Porque sinceridade não é suficiente. Para a nossa sociedade, não, mas eu estou sentindo. Não, o parâmetro não é o que sentimos. O parâmetro não é o que achamos. O parâmetro não é o que a gente pensa que seja. O parâmetro é o que está estabelecido aqui. E aqui diz que tem que ser o primeiro. Se oferecermos o segundo, Deus teria que deixar de ser o primeiro para ser o segundo. E Ele não pode. Ele sempre será o primeiro. Quando não damos primícias. E queridos, essa palavra, inclusive eu já preguei isso. Geralmente no início do ano eu falo sobre primícias. E teve uma vez que eu estava pregando sobre isso. Não aqui, lá no segundo prédio que a gente tinha. Pois alguém ouviu essa palavra e disse que eu só queria falar sobre dinheiro. Porque os avarentos sempre pensam dessa forma, Quem é avarento sempre pensa que o outro está falando, daquilo que a avareza do coração dele não quer dar. Espero que ninguém aqui tenha pensado: o pastor está falando de dinheiro. Porque se você pensou, eu quero te dizer, você está errado. Porque primícias não fala só de dinheiro. Primícias fala do nosso tempo. Primícias fala dos nossos dons e talentos. E primícias fala também dos nossos recursos. Mas são três coisas. TTT. Tempo, tesouro e talento. Vamos lá? Tempo, tesouro e talento. Então primícias está relacionada a essas três coisas da nossa vida. E que todo dia nós temos que lidar com tempo, tesouro e talentos. As primícias devem ser entregues ao Senhor. Vamos ler Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, de 9 a 10. Provérbios 3, de 9 a 10. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios,
e os seus lagares transbordarão de vinho. Aqui está dizendo a quem eu devo oferecer minhas primícias. Quer seja do meu tempo, quer seja dos meus talentos, quer seja do meu tesouro, eu tenho que oferecer ao Senhor. Eu não posso administrar a quem eu vou dar. Porque tem pessoas que estão fazendo isso. Tem pessoas assim, não, eu vou administrar como é que eu dou o meu dízimo. Eu vou dar para os pobres. Eu vou dar para uma instituição de caridade. Deixa eu te dizer, você não administra. Você não diz como é que você vai dar. Por quê? Porque já está claro aqui que as primícias têm que ser entregues ao Senhor. Não, eu vou dizer como é que eu administro o meu tempo. Eu vou dizer como é que eu vou, disponibilizar meus dons e talentos. Eu que digo a hora, como, quando, com quem. E não é assim. Porque aqui está dizendo, honre o Senhor com as suas primícias. Honre o Senhor. Irmãos, eu fui tão bem discipulado pela minha Santa Mãe, não é Santa Mãe do céu, Santa Mãe Edna, que era o seguinte, quando ela me dava uma roupa nova, ela dizia, o primeiro lugar que você vai vestir é na igreja, para a igreja. Você veste e a gente vai inaugurar a roupa nova, Marcos, na igreja. Parece religiosidade isso? Parece. Mas o que está por trás é a motivação. E a motivação dela era a seguinte: Deus merece que você inaugure sua roupa nova com Ele. Já pensou, irmão, se nós tivéssemos essa mentalidade? Porque é para o Senhor. É muito bonito quando alguém compra um carro e chega para mim, pastor, ore pelo meu carro. Parece religiosidade. Poxa, ele mesmo não pode orar, não? Pode, ele pode orar. Mas quando ele pede para que eu ore, primeiro ele está reconhecendo que sobre a minha vida existe uma autoridade que ele não tem ainda, ou não vai ter, nunca. Que a gente não sabe o que é que Deus tem para a vida dele. Mas ele também está dizendo, eu quero a bênção de Deus sobre este objeto que eu acabei de adquirir. Eu quero que seja consagrado ao Senhor. Eu fiz isso, queridos, com todos os violões que eu recebi, que eu ganhei. Eu já tive 3 violões. O primeiro, eu consagrei ao Senhor. Aí eu tive que ir embora para a Bolívia e acabei. Ele também quebrou e tal. Aí, quando eu voltei, aliás, antes de ir, minha mãe me deu outro. Comprou e me deu. E eu fui com esse. E eu consagrei ele ao Senhor. Aí voltei, casamos, aí eu tive que vendê-lo para poder pagar o nosso guarda-roupa. Mas eu vendi a igreja lá em São João. Por quê? Porque eu disse, olha, esse violão, eu consagrei ele ao Senhor. Então eu não posso vendê-lo para uma pessoa tocar qualquer porcaria nele. Porque ele foi consagrado ao Senhor. E eu acho que ele tocou até que ele morreu lá em São João. E desapareceu, E agora, aí a minha mãe me deu outro violão. Quando a gente, depois de anos, que a gente estava casado, ela viu que eu estava sem violão, ela me deu, que é o que eu tenho hoje. E aí, de vez em quando, alguém chega lá em casa e pega o violão. E eu fico de olho. Por quê? Porque aquele violão, eu consagrei ele ao Senhor. Um dia desse, Abner, vou levar ele para o colégio. Eu digo, epa, vai tocar o que lá? Você vai entregar ele para alguém lá? Porque se tocarem porcaria nele, quem tocar vai se ver com Deus.
toca e a mão seca. Não disse isso não, né? Mas sabe, né? Esse violão é consagrado ao Senhor. Só toca nele gente de Deus. E eu faço questão disso. Ah, pastor, mas isso é muita religiosidade. Pode ser para você, para mim não. Para mim é compromisso com Deus. Para mim eu estou honrando Deus. Eu estou colocando Ele em primeiro lugar. Isso é um pequeno exemplo, irmãos. Isso é um pequeno exemplo. Ontem eu falei aqui no culto da virada. Eu não lembro de um 31 de dezembro que eu não tenha passado diante do Senhor. Não lembro. Eu comecei a dar uma pesquisada, não lembro. Até contei aqui ontem, né? Quando nós estávamos de lua de mel em Maceió, fomos para a lua de mel e nós casamos 24 de dezembro e ficamos de lua de mel até o dia 2 de janeiro, não é? E aí tinha 31 de dezembro no meio. E eu lembro que eu disse, Cristiane, vamos procurar uma igreja para a gente passar a virada de 95 para 96. Eu não lembro. Sabe por quê? Porque eu assumi desde criança com a minha mãe esse compromisso. Ela disse, o melhor lugar para se entrar no ano novo é diante de Deus. Assim, eu não quero colocar culpa sobre você que não esteve aqui ontem, você que está me assistindo, você que responde diante de Deus. Eu estou falando de mim. Eu fiz uma escolha para mim, para Cristiane, Adriel e Abner, e eu espero que eles levem isso adiante, porque até hoje também são 21 viradas e 14 virada de ano, né? Não é virada de carro não é? Virada de ano, que eles estão aprendendo isso. E eu não abro mão disso, irmão. Sabe por quê? Porque eu estou priorizando Deus. Eu vou ter tempo para ir para a praia depois. A praia está lá, bonitinha. Minha família espera depois da meia-noite. Aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe estava trocando de roupa para vir para a igreja. Chegava alguém, ela dizia, vamos comigo. Ela nunca deixou de ir à igreja porque chegou uma visita. Ela dizia, primeiro, que visita, dia de domingo, tchau. Né? Para que você vem me visitar dia de domingo? Dia de domingo é o dia de eu cultuar o Senhor. Se veio me visitar, me acompanhe. A mulher era casca grossa. Sabe, são coisas que ficam arraigadas. Porque hoje nós estamos em uma geração que abre mão de Deus por qualquer coisa. E ainda diz, Deus é o primeiro na minha vida. Tu espirra e já fica dizendo que vai adoecer. E não vem para o culto porque espirrou. Mas faça isso no seu trabalho amanhã, nas Casas Bahia. Né, Rosivaldo? O funcionário deu um espirro e manda para Rosivaldo. Espirrei, não vou hoje trabalhar não. Ah, é? Então, vamos ver o que é que esse espirro vai dar. Né, Eduardo? Entendem? Mas com Deus a gente vai fazendo isso. Por quê? Porque nós estamos reduzindo Deus a um segundo, a um terceiro, a um quarto lugar. E Ele não aceita, porque Ele não vai diminuir de tamanho. Ele não aceita. Ele não vai deixar de ser Deus. Então não sou eu que determino como eu entrego as minhas primícias ao Senhor, já está determinado por Ele, e eu me adequo. É que essa mensagem não é politicamente correta, não é o evangelho que está sendo pregado hoje, porque o evangelho hoje é personalizado, cada um faz o que quer, o que pensa, o que quer, quando quer, e achando que Deus tem a obrigação de nos aceitar, porque o que vale é a intenção. Não, o que vale não só é a intenção tem que estar alinhada com os princípios. Se a tua intenção for boa, mas não está aliada com princípios, não será aceito. É a minha intenção pura, não é por religiosidade, certo? Porque a religiosidade é tipo assim, ore por esse carro, porque se não orar, uma praga vai cair sobre mim. Não, não é por isso. Eu não estou com medo de praga, eu não estou com medo de castigo. Eu estou apenas dando a Deus
o primeiro lugar. Senhor, enquanto esse objeto estiver em minhas mãos, quer seja um violão, quer seja um carro, quer seja uma casa de 1 milhão de reais, enquanto estiver comigo, Senhor, eu quero que você seja o primeiro. E servir os irmãos. Não é? Porque o cabra tem um carro novo, bota lá, serviço do rei. Que é serviço do rei, coisa nenhuma? Tu nunca desse uma carona a ninguém. E quando alguém entra que bate mais forte na porta, tu fica com a cara de pandeiro, bem grande. A serviço do rei. Não. Está a serviço do rei. Né? Do rei eu. Se está a serviço do rei, como realmente queremos dizer, então vai servir os irmãos. E eu posso pedir seu carro a hora que eu quiser, porque está a serviço do rei. Né? Está a serviço do rei, o rei é teu rei e o rei é meu rei, nós somos súditos, então se o rei disser, Marcos, estou precisando do carro de fulano, eu posso pedir e você vai com alegria. Olha, irmãos, como é diferente. Então, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Deus quer. Agora, eu achei isso aqui muito interessante. Eu coloquei isso aqui em prática. Quando eu ouvi essa palavra, que essa palavra aqui, foi o pastor Abe que pregou, mas ele pregou já baseado em um livro do pastor da Gateway, que é o Robert Morris, e eu li o livro, que é Vida Abundante. Eu li o livro e o pastor Abe fez um resumo, tal, colocou algumas coisas dele. Quando eu li o livro, eu disse, eu vou seguir esse princípio. Eu vou seguir o princípio de primícias, mas eu vou seguir o princípio de dar a Deus sempre o melhor e o primeiro. Como é que eu explico isso? Vamos lá. Temos 100 reais. E nós vamos dar a Deus o dízimo. Quanto é o dízimo? 10 reais. E aí você tem 10 notas de 10 reais na sua carteira. Certo? Qual é o dízimo? 10 reais. Mas na verdade o dízimo tem que ser a primeira nota de 10 reais que você tira da carteira. Pensa aí um pouquinho, bota os neurônios para funcionar, né? Por quê? Porque eu posso ter 10 notas de 10 reais e eu deixar para dar o dízimo depois que eu gastei os 90, aí eu deixo os 10 lá. Mas primícias é o seguinte, eu tenho 100 reais, eu vou dar 10 reais e vai ser os primeiros 10 reais. Quando eu li isso, eu digo, é isso. Deus merece o primeiro. E o pastor Robert Morris, ele conta o testemunho dele, com o pai dele. O pai dele, velhinho, aposentado, ia para o banco sacar a aposentadoria. E aí o velhinho era tipo minha mãe, casca grossa. E aí o pastor Robert Morris sacava o dinheiro e ia pagar outras contas. E o velhinho, não, deixe para pagar tudo depois. Mas a primeira coisa que você vai fazer desse dinheiro é dar o dízimo do Senhor, as primícias. Aí depois você paga o resto. E diz que o velho ficava com raiva. Por quê? Porque ele queria que Deus fosse o primeiro a ser honrado. E eu tomei isso como princípio. Então, quando o meu salário cai na minha conta, eu já tirei todos os débitos automáticos, porque era assim, caía na conta já, o banco mesmo tirava um pedaço para isso, para aquilo eu tirei. Digo, não, débito automático você vai ficar para depois. Porque entrou na conta, geralmente, primeiro dia útil do mês, meio-dia, entra o dinheiro. Pois meio-dia eu vou lá. Eu digo, Senhor, estou te dando a primeira fatia disso aqui. É tua, porque tu mereces. Antes de eu pagar qualquer outra coisa, plano de saúde espera, conta de internet espera, conta de luz espera, seguro do carro espera, compra do supermercado espera, mas o Senhor merece o primeiro de tudo isso.
Irmãos, teve um mês que eu não sei o que foi que aconteceu. O banco tirou antes de eu dar as primícias. Digo, Satanás, usaste o Banco do Brasil, mas tu não vais me impedir de eu dar o primeiro e o melhor a Deus. É dele. É dele. Eu fiquei chateado naquele mês. Eu já vou ficar prevenido, porque mês seguinte, um dia antes, eu já vou e olho. Tem alguma coisa programada, eu cancelo. Mas Deus vai receber o primeiro de tudo. E eu tenho me esforçado para isso, irmãos. Alguém pode dizer, isso é religiosidade. Para você, para mim não. Para mim isso é honra. Porque eu não honro só de palavras. Honra tem que ser com atitudes. Eu honro Cristiane só de palavras. Ela já me disse, Marcos, eu não quero só elogio de púlpito. É braba, viu? É igual minha mãe. Eu já tinha Naná na minha vida, agora eu tenho Cristiane. Eu não quero só elogio de púlpito. Por quê? Porque no púlpito, aí começa a elogiar, você é linda, você é maravilhosa, e não sei o quê. Por quê? Porque eu estou na frente de um monte de gente, e eu quero comover as pessoas, eu quero que as pessoas tenham uma boa ideia de mim, aí eu fico elogiando minha esposa, né? Aí quando eu saio daqui e desço, o que é que está olhando para mim? Não. A honra não é em público. A honra é no secreto. A honra é quando nós estamos em 4 paredes. Só eu e ela. A honra é quando eu me lembro da data de aniversário de casamento, da data de aniversário dela. É quando eu separo momentos a sós com ela. Isso é honra. Não só é honra de palavras e em público. Porque em público a gente gosta de elogiar, né? E ela é desse tipo, não quero só elogio em público. E de preferência não me dê flores, me dê roupa. Porque flor, bota no vaso, no outro dia murcha, vai para o lixo. É ou não é? Eu conheço. Ela está certa. A flor é bonita, mas a flor vai para o lixo depois. Então, irmãos, eu quero finalizar com vocês falando de Acã. Por que Acã morreu? Quem sabe? Acã está lá no livro de Josué. Eles atravessaram o rio Jordão, entraram na terra prometida, tiveram a primeira vitória. Qual foi a primeira vitória de Israel? Qual foi a cidade? Jericó, não é Jericoacoara não. Tinha gente que quer dizer Jericoacoara aqui. Jericó. Jericó. O que foi que aconteceu na segunda batalha de Ai? Perderam. Perderam a batalha. Ai. Por que perderam? Porque Acã estava debaixo de maldição. Mas por que ele estava debaixo de maldição? Quem já leu aqui Josué? Porque ele estava debaixo de maldição? Porque ele pegou das coisas consagradas e escondeu, ficou para ele. Que coisas consagradas eram essas? Era de Ai, as coisas consagradas? Não. Eram coisas consagradas de Jericó. Por quê? Porque Jericó era a primeira cidade. Se era a primeira, Deus disse, tudo de Jericó é meu. Vocês não podem pegar um alfinete de Jericó. Tudo que for saqueado da cidade é anátema. Anátema significa que foi dedicado a Deus e que não pode ser tocado. Pois Acã foi mexer nas primícias. Acã foi lá em Jericó. Deus já tinha dito, não mexa, porque a primeira cidade é toda minha. Porque eu só quero o primeiro. Ele foi e das primícias ele escondeu uma parte para ele. Leia Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7.
Porque Acã mexeu com primícias, irmãos. Ele perdeu tudo e ainda fez Israel perder uma batalha. Primícias é algo muito sério para o Senhor. Muitos crentes estão tocando no que é de Deus, tocando no que pertence a Deus. Não faça isso para o seu próprio bem, para o bem da sua família. Se é de Deus, se pertence a Deus, é o melhor do meu tempo, é o melhor do meu tesouro, é o melhor dos meus talentos, eu vou dar ao Senhor, eu não vou reter para mim. E queridos, a história, pode passar, a história americana, né, pode passar esse aí. Os Estados Unidos é uma nação conhecida pela generosidade, filantropia, doações. Este homem, John Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Mas este homem, ele era um dizimista fiel ao Senhor. Tem um edifício em Nova York, que é o Rockefeller Center, que foi ele que iniciou este grande império. E ele dedicou a Deus parte da sua riqueza. Um homem muito rico, mas ele disse: eu vou honrar o Senhor com primícias. Ele disse assim, olha o que ele disse: eu nunca teria conseguido entregar o dízimo do primeiro $1 milhão que eu fiz com o meu trabalho, se eu não tivesse dado o dízimo do meu primeiro salário que eu recebi, de $1,50 por semana. Ele disse: olha, sabe por quê que eu dizimei do meu primeiro $1 milhão? Porque eu aprendi a dizimar de $1,50. Porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. A gente tem que começar a aprender no pouco. Porque tem pessoas, não, no dia que eu ganhar muito, eu vou ser fiel. Vai nada. No dia que eu tiver muito tempo, a gente diz isso. No dia que eu tiver muito tempo, aí eu vou dar para Deus. Dá não. Você tem que começar a dar seu tempo agora. Teu tempo é resumido. Quem aqui tem uma vida muito, muito corrida? Muito mesmo. Pois é agora que Deus está esperando que você pegue. Ixi, olha que menina comprometida. Um adolescente de 12 anos. Eu tenho muitos compromissos. Pois Deus está esperando, nos muitos compromissos que nós temos, de nós separarmos para Ele um tempo de qualidade. E de preferência quando? Nas primeiras horas do dia. Salmo 5, Davi disse isso. De manhã, eu me prostro, eu me coloco diante de Deus. Irmãos, é no pouco que a gente começa. Coloca o próximo agora. O neto de Rockefeller. Aí a descendência foi abençoada, né? Ele disse o seguinte: de tudo que eu ganho, desde a primeira mesada que eu recebi, de $0,50 por semana, eu aprendi com meu avô: 10% é para Deus, 10% é para poupar, e 80% é para suprir minhas necessidades. Então, quem sabe alguém aqui está precisando desse conselho, né? 10% é para Deus, mas 10% você tem que guardar, poupar, investir. E se tornou outro bilionário. Mostra o próximo agora. Sam Walton. Sam Walton é o fundador do Walmart. E esse homem, ele era dizimista fiel. A filha dele hoje é uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas ele foi fiel ao Senhor desde o início. E Deus fez ele dono de uma das maiores riquezas do mundo. Porque o Walmart tem uma renda anual maior do que muitos países do mundo. Já pensou? Deus colocou nas mãos de um dizimista fiel. E o último para mim é o melhor de todos. William Colgate. Quem já ouviu a palavra Colgate?
Quem já escovou os dentes aqui com Colgate? Este homem, ele foi o fundador da Colgate. E ele disse: eu vou chegar a um ponto que Deus vai me fazer tão próspero que eu não vou dar 10%, eu vou dar 90% e vou ficar apenas vivendo com 10%. E ele conseguiu. Só que antes dele morrer, ele ainda esticou mais um pouquinho. Ele disse: agora, já que eu fiz todo esse patrimônio, já que eu tenho tudo isso, eu vou dar 100% a Deus. E deu tudo. E a Colgate se tornou uma das maiores companhias do mundo na área de produtos de higiene. Então não é por acaso. São pessoas, e eu dei exemplos aqui de finanças, certo? Mas eu aprendi com pessoas que deram o melhor do seu tempo, que deram o melhor dos seus talentos. Você tem um talento, e eu termino com isso. Onde você está aplicando os seus talentos? Porque tem pessoas que para aplicar lá fora é muito bom, mas você precisa usar os seus talentos a serviço de Deus. Você precisa colocar toda a sua vida como primícias. Então, irmãos, não está longe de nós essa palavra. Não é impossível. Se outras pessoas ao longo da história conseguiram dar a Deus suas primícias de tempo, suas primícias de recursos, suas primícias dos seus dons e talentos, quais os dons e talentos que Deus tem te dado, meu irmão? Minha irmã, o Senhor te deu talento, por exemplo, para cuidar de crianças? Use os seus talentos também para Deus. Deus te deu talentos com artes manuais, com decoração. Deus te deu talentos na fala, na escrita. Quais os talentos que o Senhor te deu? Você precisa colocar tudo isso. Senhor, aqui está na tua presença. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Já vamos nos preparar para a ceia. Terminar esse primeiro domingo de 2023 com a ceia do Senhor. Não tem maior privilégio. Eu vou orar e já em seguida vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Então os irmãos que vão nos ajudar a servir já podem se posicionar com os elementos. Mas vamos orar agora. Feche seus olhos e sonde agora seu coração. Deus tem tido a preeminência. Deus tem sido preeminente na sua vida, ou seja, Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Não só de palavras, mas de fato, de verdade, com atitudes. Porque, irmãos, pessoas que foram abençoadas ao longo da história, foram pessoas que honraram o Senhor. Honrar o Senhor. Feche agora seus olhos. Pense agora alguns instantes antes de eu orar por você. Mas faz um balanço aí da tua vida. Faz um balanço. Senhor, Tu tens ocupado o primeiro lugar na minha vida, nos meus negócios, nas minhas finanças. Tu tens ocupado o primeiro lugar nos meus pensamentos. Quando eu acordo de manhã, qual a primeira coisa que eu penso? Quando eu acordo de manhã, o que é que eu faço primeiro? Você sabe a tua rotina diária. Cantamos: que sejas o meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã sejas o primeiro pensamento. É isso. Que Ele seja o primeiro em nosso tempo. Mas também, irmãos, tem pessoas aqui com talentos preciosos, com dons preciosos. Deus tem te dado habilidades, Deus tem te dado riquezas nessa área de habilidade, de talentos, de dons.
Você tem colocado a serviço do Senhor? Você tem servido outras pessoas, servindo ao Senhor, servindo pessoas? É isso. Primícias tem a ver com isso. É muito prático. Não é apenas uma teologia bonita, não é uma teoria muito bonita, não, é prática mesmo. É prática. E o Senhor está nos desafiando aqui a assumirmos um compromisso nesse primeiro domingo, de darmos a Ele o primeiro lugar. Porque não é uma superstição. Eu vou na igreja 31 de dezembro para garantir a bênção o ano todo. É importante sim estar aqui na virada de 23h59 para meia-noite. É importante, claro. Mas também são decisões ao longo do ano. É essa decisão, eu acho que essa de dar primícias é a mais importante. Essa é a mais importante. Eu vou dar a Deus o primeiro lugar em tudo. Em tudo. Fale para o Senhor: Senhor, estamos aqui nesse primeiro domingo, ouvimos essa palavra, o exemplo de Caim, o exemplo de Abel, e o porquê o Senhor não pôde aceitar a oferta de Caim, porque ele estava dando da sobra, ele estava dando do segundo lugar, do terceiro, que lugar nem sabemos, mas o Senhor não podia aceitar. O Senhor só poderia aceitar o primeiro, por isso que o Senhor aceitou a oferta de Abel. E nós queremos ser como Abel, honrar ao Senhor com as primícias de tudo que temos: tempo, tesouro e talento, Senhor. Em nome de Jesus.